O Internacional se movimenta no mercado de transferências e busca fechar a contratação de um zagueiro com 3 nomes no radar. Enquanto isso, prepara a sua equipe para enfrentar o Grêmio no próximo sábado pelo Campeonato Gaúcho, com o time já conhecido de todos. E na sexta-feira pela manhã acontece o último treino. Uma informação trazida pelo Leonardo Meneghetti no Donos da Bola Rádio dá uma explicação de motivos que levaram Paulo Brax a ser demitido do cargo de executivo de futebol. Esse é o Diário do Inter KTO, quinta-feira, 17 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E eu começo falando sobre a movimentação colorada no mercado de transferências, porque a gente teve, ao longo dessa quinta-feira, 3 especulações muito fortes que apontam um caminho que o Inter está tomando, está arrumando nesse mercado de transferências que encerra a janela no dia 12 de abril. O Inter está procurando um zagueiro e tem 3 zagueiros na mira do Internacional e que tiveram seus nomes especulados ao longo do dia de hoje. E eu vou explicar cada um deles aqui. O nome mais próximo, ou o nome mais avançado, o nome mais forte em termos de possibilidade, é o do Vitão, zagueiro do Shakhtar Donetsk, que foi formado pela base do Palmeiras e que já há alguns dias está em conversas com o Internacional. A direção colorada, sim, tem interesse nesse jogador. O grande problema do Vitão, assim como o grande problema de todos os jogadores que vêm do leste europeu, é o alto salário. É um jogador que tem a possibilidade de suspender o seu contrato de maneira unilateral para acertar com qualquer equipe. Tudo certo. Muito provavelmente, esse vínculo de 3 meses, que é o que está posto no momento para os estrangeiros que estão na Rússia, que estão na Ucrânia, ele vai ser ampliado, principalmente para quem joga na Ucrânia, porque por lá o futebol ele não deve voltar tão cedo. Beleza. Só que o salário dos caras lá é em um patamar muito acima do que se paga aqui. O Wanderson, por exemplo, ganhava 180 mil euros, R$1 milhão. E para se trazer ele para cá já foi uma engenharia financeira, pagando menos do que ele recebia lá. O Vitão também é um cara que não recebe pouco na Ucrânia. E aí teria que vir para o Internacional com um salário muito alto. E é esse o problema da negociação, mas o Inter está avançando nas conversas e demonstra um certo otimismo para contar com esse jogador. Outros 2 zagueiros foram especulados no Internacional. E aí eu vou trazer aqui as informações que a gente tem de cada um. Um deles é o Caio Pantaleão. Caio Pantaleão é o zagueiro do Krasnodar, da Rússia, que é o mesmo time que o Inter foi buscar o Wanderson, tá? O empresário do jogador confirma que o Inter buscou informações sobre ele, mas nada de muito concreto. Eu vi o pessoal do Revista Colorada conversou com ele. Nada de muito concreto, nada de muito formal. O Inter só buscou informações sobre ele, o que mais aponta a gente para esse caminho de que o Inter está buscando um zagueiro. E o terceiro nome foi trazido pelo Jorge Nicola, jornalista lá do centro do país, que é o Gustavo Henrique, do Flamengo. Jogador que teve uma boa passagem pelo Santos, foi vendido para o Flamengo e não está sendo muito utilizado por lá, não teve uma boa passagem pelo Flamengo. Alguns times do Brasil demonstraram interesse pelo Gustavo Henrique, entre eles o Internacional, de acordo com o Jorge Nicola. Tudo aponta que o Inter deverá contratar um zagueiro, tá? Muito também porque está cada vez mais encaminhada a saída do Bruno Mendes na metade do ano, já que o Inter teria que pagar, por opção de contrato, $5 milhões pelo jogador. E a direção chegou à conclusão, que é um pouco óbvio, de que não vale pagar $5 milhões por 50% de um zagueiro que até está sendo substituído no time titular hoje. Ele é reserva do Kaique Rocha. Então o Inter vai liberar o Bruno Mendes e vai buscar outra alternativa. O Vitão é o que está mais adiantado nesse processo todo, tá? Uma outra informação importante que veio hoje também é a quase confirmação de que o Porto não irá executar as opções de compra pelo Peglow e pelo Léo Borges. Tá, 2 jogadores que estão emprestados ao Porto até a metade do ano com passe fixado. Léo Borges em $4 milhões e o Peglow em $5 milhões. De euros, aliás. 4 de euros e 5 de euros, o Léo Borges e o Peglow. Logo, esses jogadores voltam para o Internacional. Serão aproveitados? Uma questão que tem que ser analisada pelo Cacique Medina. O Léo Borges dificilmente vai ser aproveitado, tá? O Peglow até tem alguma chance, mas eu ainda assim acho difícil, porque o Peglow, ele é de uma posição que o Inter carece um pouco mais, que são pontas. Mas são jogadores que deverão ser analisados pelo Medina, e se não forem aproveitados, o Inter deverá emprestar eles de novo. Deixa a tua opinião aí, se você acha que o Léo Borges e o Peglow têm espaço no elenco do Internacional. Eu particularmente acho que não, mas quero saber a sua opinião sobre isso. Próximo assunto é Grenal. Tá? O time do Inter está definido para o clássico. Daniel, Bustos,
Kaique Rocha, Victor Cuesta e Paulo Vitor. Gabriel e Lisiero, Edenilson, Maurício e Tyson, na frente o David. Muito tem se falado sobre a dúvida, Paulo Vitor na lateral esquerda em um Grenal, vai dar certo? O Alexandre Ernest, no canal do YouTube dele hoje, colocou que o grupo está abraçando o Paulo Vitor. Pela crítica, pela desconfiança que se tem em cima do jogador, que a gente sabe que tem alguns problemas de marcação e que levanta essa dúvida em cima da atuação dele no Clássico Grenal. O Ernest diz que os jogadores vão abraçar o Paulo Vitor, vão ajudar o Paulo Vitor para ele jogar o Grenal. Pode ser por aí também um caminho de remobilização que ajude o jovem jogador a ter um pouco de confiança, ter um pouco de segurança no Clássico, mas ele vai para o jogo, vai ser titular e o time está definido, e é isso aí. Eu fecho, gente, com uma informação que o Leonardo Meneghetti trouxe no Donos da Bola Rádio dessa quinta-feira, tá? Que é em relação ao Paulo Brax. Uma informação que ele teve de dentro do Internacional, de que um dos motivos que levou, obviamente, à demissão do Paulo Brax era um descontentamento da direção sobre a participação do Paulo Brax no planejamento do jogo. O Paulo Brax não era um cara que encostava no treinador. O Paulo Brax, ele não era um cara que participava desse planejamento. E ele era um pouco descolado da comissão técnica. A gente já trazia informações sobre isso anteriormente. Inclusive, um relato que o Meneghetti fez foi que se perguntassem para o Paulo Brax antes da partida começar como é que vai jogar o Aguirre, ele não sabia muito porque ele não acompanhava, tá? Então, esse é um bastidor interessantíssimo para a gente entender os motivos que levaram o Paulo Brax a cair. Hoje eu gravei um vídeo falando sobre os executivos que o Inter busca, tá? E o Alexandre Matos é o executivo que o Conselho de Gestão quer, é o sonho de consumo. Só que é um cara caro e que está empregado e que é difícil de trazer. Se não for Alexandre Matos, o Inter deverá buscar 2 profissionais, um para cuidar do mercado e um para cuidar do vestiário, exatamente nisso, para encostar no treinador, para ter aderência no grupo de jogadores, que era algo que o Paulo Brax não tinha e que ele assumiu para si essa responsabilidade e acabou não dando conta do recado. Clica no vídeo que eu gravei hoje à tarde, que eu dou mais detalhes sobre como é que está essa busca do Internacional por um executivo de futebol. Fechado? Senhores, para fechar, vamos falar de KTO, tá? Ao longo dos próximos dias, eu vou trazer aqui as odds do Clássico Grenal, tá? É um Clássico Grenal onde tem o Inter como favorito. Isso já, as casas de apostas, elas já apontam. Tu quer já colocar agora a tua aposta? Vai lá e coloca, velho. Te registra na KTO, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito e aí pode apostar à vontade. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!